Você já se encontrou à deriva dentro do seu próprio silêncio? Aquele tipo de silêncio que, em vez de trazer paz, parece amplificar um ruído interno, uma inquietação que você não consegue nomear. É uma sensação profunda de que a alma anseia por uma direção, por um aceno do universo, uma simples confirmação de que você não está perdido, de que está no caminho certo. E então, no meio dessa busca silenciosa, um padrão se revela no mundo lá fora. 11:11 no relógio. A mesma sequência de números em uma placa, em um recibo. Por um instante, uma onda de alívio percorre o seu corpo, um calor momentâneo que sussurra: eu fui visto, existe uma ordem, eu estou alinhado. Essa sede por um sinal, por essa validação externa, é talvez uma das dores mais secretas e universais da jornada de autoconhecimento. A dor de precisar que o mundo de fora silencie a dúvida que habita do lado de dentro. E se essa busca, essa própria necessidade de receber um sinal, for a mensagem mais importante que você poderia receber? A nossa conversa hoje não parte do questionamento se os sinais são reais ou não. Ela mergulha em um lugar mais fundo, na origem de onde eles nascem. Não para invalidar a sua experiência, mas para honrá-la com uma profundidade que a interpretação superficial não alcança. O grande mestre Cláudio Naranjo nos convidaria a ver esses números repetidos como um reflexo no espelho, um espelho que revela a nossa própria couraça do caráter. Ele nos ensinaria que o ego, em sua busca incessante por segurança, se agarra a esses padrões como um náufrago a um pedaço de madeira. Mas o trabalho da alma, o verdadeiro trabalho, não é colecionar mapas e sinais. É encontrar a coragem de navegar o território desconhecido e selvagem da nossa própria psique para reencontrar a nossa essência. A questão que a vida nos coloca e que a ciência da alma ilumina é de uma clareza transformadora. Sob a ótica da inteligência emocional, o sentimento que acompanha a visão do número é uma alegria autêntica, que nasce de um estado de paz interior, ou é apenas a reação do nosso cérebro, um sequestro da amígdala que nos dá um alívio passageiro da ansiedade? O verdadeiro alinhamento espiritual não é uma reação a um gatilho externo. É um estado de coerência, uma harmonia que você aprende a gerar de dentro para fora. Por isso, o objetivo deste nosso encontro é libertador. É desconstruir essa ideia de que somos receptores passivos de mensagens e despertar para a verdade de que podemos nos tornar participantes ativos na criação de uma sincronicidade real, uma conexão significativa que vai muito além dos números em um relógio. Para essa jornada, seremos guiados pela sabedoria provocadora de Cláudio Naranjo e pelas lentes profundas da neurociência emocional e da psicologia de Carl Jung. Não para encontrar respostas prontas, mas para aprender a fazer perguntas mais verdadeiras, perguntas que nos ajudem a decodificar os ecos que vemos lá fora, para que possamos, finalmente, reconhecer e honrar a voz original da nossa alma, a única que conhece o caminho de volta para casa. O primeiro passo para aprofundar nossa jornada é reconhecer, com muita compaixão, uma armadilha sutil, um labirinto luminoso onde muitas almas sinceras acabam por se perder. É a armadilha da sincronicidade vazia. Ela começa com a dor, uma dor profunda de se sentir tão desconectado do próprio eixo, do próprio centro de poder, que qualquer padrão que surge do lado de fora se torna uma bengala emocional para continuar caminhando. É um vício sutil essa busca por confirmação externa. Não é um defeito de caráter, mas uma estratégia de sobrevivência da alma, uma tentativa de usar um alívio momentâneo para anestesiar o desconforto da incerteza, em vez de habitar essa incerteza para extrair dela a sua sabedoria. É aqui que precisamos desmistificar com gentileza a ideia popular de alinhamento. Fomos levados a crer que estar alinhado é um estado passivo, um estado de simplesmente receber sinais como se fossem prêmios por bom comportamento espiritual. Mas a verdade é muito mais poderosa e nos devolve a nossa autonomia. O verdadeiro alinhamento não é uma ressonância passiva, é uma coerência ativa. É um estado que nós aprendemos a gerar de dentro para fora, um estado que nasce da harmonização consciente entre o que pensamos em nossa mente, o que sentimos em nosso coração e, mais importante,
como agimos no mundo. Sem essa integração, o sinal se torna apenas uma decoração na parede de uma casa cujos alicerces estão abalados. A nossa própria mente, em sua genialidade, participa desse engano. A ciência nos fala sobre a ilusão de frequência, um fenômeno em que nosso cérebro, uma vez que foca em algo, como um número ou um símbolo, começa a percebê-lo em todos os lugares, como por mágica. É um mecanismo de atenção seletiva. Confundir isso com uma mensagem cósmica direcionada a nós é como atribuir ao carteiro a autoria da carta. O carteiro apenas entregou o envelope. O conteúdo, a mensagem real, já residia dentro de nós esperando para ser lida. Talvez, da próxima vez que um desses padrões surgir em seu caminho, possamos nos fazer um convite. Um convite para uma pausa sagrada, antes de celebrar o sinal. Um convite para fechar os olhos por um instante e perguntar com uma honestidade brutal e amorosa: qual era a qualidade do meu estado interno um segundo antes de notar este número? Havia ansiedade, havia paz, havia dúvida, havia clareza. É aqui que a mágica se revela. O número não era a mensagem em si. Ele era um marcador, um holofote luminoso que o universo usou para iluminar o seu estado vibracional naquele exato instante. Isso nos leva a uma metáfora final para a alma. Os números repetidos, quando vistos dessa forma, são como o eco da nossa própria voz em um cânion profundo. Se a nossa voz interior está gritando por socorro, por certeza, por salvação, o eco que retorna apenas confirma a frequência desesperada do grito. Ele não anuncia a chegada do resgate. A verdadeira cura, o verdadeiro alinhamento, não está em aprender a ouvir o eco com mais clareza. Está em encontrar a coragem para transformar a qualidade da voz que silenciosamente o origina. Agora vamos mergulhar com gentileza na biologia da nossa busca, no que acontece dentro de nós, em nosso cérebro, quando vemos esses padrões se repetindo. Há uma química sutil e poderosa em jogo, e compreendê-la não diminui a magia da vida. Pelo contrário, nos entrega um poder de discernimento que é fundamental para a verdadeira jornada espiritual. Tudo começa com a ansiedade silenciosa. Um estado crônico de incerteza sobre o futuro, sobre nossas escolhas, sobre nosso valor, ativa o sistema de vigilância do nosso cérebro, deixando-o em um estado de alerta constante. Ele se torna hipersensível e passa a escanear a realidade em busca de padrões, de sinais, como uma forma de tentar encontrar ordem e controle em meio ao caos que sentimos por dentro. É neste terreno fértil da incerteza que a nossa neuroquímica entra em cena. O cérebro humano ama padrões. Ele é uma máquina de reconhecê-los. E cada vez que ele encontra o que procura, o 1111, o 2222, ele nos recompensa com uma pequena e prazerosa dose de dopamina, o neurotransmissor da motivação e da recompensa. Isso cria uma falsa sensação de recompensa espiritual. Um ciclo viciante se instala de forma invisível. Você se sente ansioso, sua mente busca um sinal, ela o encontra, você recebe uma descarga de dopamina, sente um alívio imediato e temporário, e o ciclo se prepara para recomeçar assim que o efeito passar. Aqui reside um dos erros mais fatais e, ao mesmo tempo, mais inocentes do caminho espiritual. Confundir esse pico bioquímico, essa alegria fugaz da dopamina, com um aumento real e sustentado da nossa frequência vibracional. Aquele alívio, aquela certeza momentânea, não é necessariamente um indicativo de que houve uma mudança profunda em nossa consciência ou em nosso campo energético. É, em grande parte, uma reação química, um truque da nossa mente para nos sentirmos seguros por um instante, um breve analgésico para a dor existencial da incerteza. É um eco, não a voz. Existe, porém, um caminho de 3 etapas internas para transmutar essa busca reativa. Um caminho que começa com o simples reconhecimento, no momento em que o sinal aparece. Aqui está a dopamina. A segunda etapa é o agradecimento. Uma conversa compassiva com a nossa própria mente. Obrigado, cérebro, por sua tentativa de me dar segurança e controle. E a terceira, a mais poderosa, é o redirecionamento consciente da nossa atenção. Em vez de celebrar o sinal externo, nós nos voltamos para dentro e perguntamos: o que eu preciso sentir e cultivar dentro de mim, neste exato momento,
para gerar o meu próprio alinhamento, a minha própria paz. Apoiar a nossa sensação de alinhamento apenas nesses picos de dopamina é como tentar construir uma casa com tijolos de açúcar. A aparência é doce, a sensação de construí-la é recompensadora, mas ela inevitavelmente se desfaz na primeira chuva de realidade, na primeira dificuldade, no primeiro desafio que a vida nos apresenta. O verdadeiro alinhamento, a verdadeira paz interior, é uma morada construída com a matéria-prima sólida da autoconsciência, da presença e da coragem de gerar a nossa própria coerência cardíaca, independentemente dos sinais que o mundo nos mostra. E se o universo não estivesse falando para você, mas sim através de você? E se esses números, esses padrões que tanto buscamos, fossem na verdade um idioma secreto da nossa própria alma tentando se comunicar? Há um convite profundo aqui, o de parar de ser a pessoa que anota cada número repetido em um caderno, mas que se esquece de anotar os próprios sentimentos, os próprios sonhos, as próprias angústias. Um convite para, corajosamente, parar de catalogar o mundo externo e começar a mapear o universo infinito que existe dentro de nós. A psicologia arquetípica, na visão profunda de Carl Jung, nos oferece uma chave para essa porta. A sincronicidade, para ele, não era um mero acaso ou uma mensagem de um Deus distante. Era um ato de criação do nosso inconsciente. Um ponto mágico e misterioso de intersecção, onde o nosso mundo interno, com suas dores e anseios, toca o mundo externo de forma significativa. Sob essa luz, o número que você vê não é uma mensagem vinda de fora para dentro. Ele é um símbolo que emerge de dentro para fora. Uma flor que brota da sua psique profunda, clamando por sua atenção, por seu olhar. Aqui, nos deparamos com uma verdade que pode ser chocante no início, mas que é imensamente libertadora. O número que você vê repetidamente é, na maioria das vezes, um símbolo do exato padrão que a sua alma está pronta para quebrar. Se você vive uma paralisante dúvida sobre um relacionamento ou uma parceria e vê o número 22.22 constantemente, talvez o sinal não seja um siga em frente. Talvez ele esteja apenas espelhando a sua dualidade, a sua indecisão, a guerra entre duas partes de você. O número se torna um espelho do conflito, um chamado não para a ação externa, mas para a integração interna dos opostos que batalham dentro do seu coração. Isso transforma completamente a nossa forma de interagir com esses eventos. Em vez de corrermos para a internet para perguntar o que o número 444 significa, podemos aprender a fazer uma pergunta mais potente, uma pergunta direcionada à nossa própria sabedoria. Podemos nos sentar com a energia do número e questionar o que a qualidade do 4, que simboliza estrutura, estabilidade, trabalho e fundação, está tentando me dizer sobre a minha vida neste momento, onde em minha vida falta estrutura, onde a minha estrutura se tornou uma prisão rígida demais. A resposta que emerge dessa investigação interna é 1000 vezes mais valiosa do que qualquer significado genérico. Lembre-se sempre desta metáfora provocadora. O seu inconsciente, a sua alma, não lhe envia mensagens de texto. Ele pinta quadros, quadros complexos, ricos em detalhes, cores e emoções. Os números que você vê são apenas a moldura. Uma moldura bonita, talvez dourada, que chama a sua atenção. Mas a obra de arte, por vezes dolorosa, por vezes extasiante, mas sempre verdadeira, que precisa do seu olhar, da sua contemplação, do seu acolhimento, essa obra de arte está dentro de você. Existe um erro sutil, uma interpretação equivocada, que pode anular todo o poder de uma sincronicidade, transformando uma semente de potencial em uma semente jogada sobre o asfalto. É a crença perigosa de que ver um sinal é o suficiente, de que a nossa parte está feita e que agora basta cruzar os braços e confiar no processo de forma passiva. Isso nos leva a um estado de paralisia espiritual, uma estagnação disfarçada de fé, onde a vida não muda, os padrões não se quebram e nós ficamos presos em um ciclo de frustração, esperando por um resgate que nunca chega, enquanto os sinais continuam a piscar no vazio. A sabedoria da psicologia nos mostra que o nosso bem-estar e a nossa capacidade de manifestar mudanças estão intrinsecamente ligados à satisfação de necessidades humanas profundas,
como a autonomia e a competência. A autonomia é o nosso senso de que temos escolha, de que somos os autores da nossa vida. A competência é a nossa confiança na capacidade de agir no mundo. Um sinal, por mais belo que seja, só ganha poder real quando ele inspira uma ação que nasce da nossa escolha, do nosso centro, uma ação que reforça a nossa crença de que somos capazes de criar e de transformar. Sem essa ação, o sinal é apenas um vislumbre de um potencial não realizado. É preciso inverter a nossa expectativa sobre como o universo responde. A verdade é que o campo da consciência, a inteligência da vida, responde com muito mais intensidade à coerência do nosso campo eletromagnético cardíaco do que a nossa atenção visual a um relógio. Pesquisas do Instituto HeartMath revelam que o campo de energia gerado por um coração em um estado de gratidão, compaixão e amor é mensuravelmente mais poderoso e influente do que o campo gerado pelo cérebro. O sinal mais potente que enviamos ao universo não é o que vemos, mas a frequência que emitimos a partir do nosso coração. O fator-chave que transforma a energia de um sinal em matéria, que transforma o potencial em realidade, é a microação que se segue. A energia de um momento de clareza só se ancora no mundo físico quando lhe damos um corpo, um gesto, um passo. No instante em que você sente o chamado, o convite do sinal, o fluxo da vida não pede que você faça um pedido. Ele pede que você dê um passo em direção ao seu sonho, um passo em direção à cura. Pode ser o passo de enviar aquele e-mail, de fazer aquela ligação, de escrever a primeira linha daquele projeto. É a ação, por menor que seja, que informa ao universo que você não está apenas observando o mapa. Você está começando a caminhar pelo território. A analogia final é a da estrada. Um sinal é apenas a placa na beira do caminho que diz Rio de Janeiro 400 km. A placa é útil, ela confirma a direção, mas ela não tem o poder de te levar ao seu destino. Apenas o ato consciente de girar o volante da sua intenção e de pisar no acelerador da sua ação pode, de fato, te mover pelo caminho. Os sinais nos mostram a direção, mas é a coragem de agir que nos leva até lá. E se a maior de todas as sincronicidades fosse o silêncio? O que acontece em nosso mundo interno quando deliberada e corajosamente nós paramos de procurar por sinais? O primeiro sentimento que emerge é o de um profundo cansaço. É o momento em que reconhecemos o esgotamento energético invisível gerado por viver em um constante estado de alerta espiritual. Essa caça incessante por validação externa, por um piscar de luzes que nos aprove, drena a nossa energia vital, a mesma energia que poderia ser usada para a criação, para a presença, para a cura real e para a construção da vida que tanto desejamos. Ao cessarmos essa busca frenética, algo paradoxal e mágico acontece. Nós criamos um espaço, um vácuo sagrado, um silêncio interior que a princípio pode parecer desconfortável, mas que é o solo mais fértil que existe. É nesse vácuo, nesse espaço vazio de expectativas, que a verdadeira intuição tem ar para respirar. É nesse silêncio que as soluções criativas e as respostas que não cabem na lógica linear têm a chance de surgir, atraindo para a nossa vida sincronicidades muito mais profundas, personalizadas e significativas do que qualquer sequência numérica em um relógio. Isto nos conduz a uma revelação profundamente contraintuitiva, um segredo conhecido por aqueles que caminham há mais tempo na jornada da alma. O verdadeiro e mais elevado estado de alinhamento é quando você está tão completamente imerso no fluxo da sua vida, tão presente em seu propósito e em suas ações, que você nem sequer percebe mais os sinais. A sincronicidade deixa de ser um evento esporádico a ser celebrado e anotado, e se torna o seu estado natural de ser. Torna-se o ar que você respira, a própria textura da sua realidade. Você não precisa mais de provas, porque você se tornou a própria evidência da sua conexão. Talvez um dos maiores atos de coragem espiritual seja o de se permitir um jejum de sinais. O que aconteceria se, por 24 horas, nos dessemos a permissão de não procurar e de não atribuir nenhum significado especial a números ou padrões? E se, ao final desse dia,
em vez de um caderno cheio de anotações sobre o mundo externo, nós tivéssemos apenas uma pergunta para o nosso mundo interno: que tipo de clareza, que tipo de ansiedade ou que tipo de paz emergiu do meu próprio sistema, do meu próprio coração, sem o apoio, sem a muleta da validação externa? A resposta a essa pergunta é o início da verdadeira autonomia espiritual. A metáfora final é a mais simples e a mais profunda de todas. Você não precisa ficar olhando fixamente para o sol durante todo o dia para saber que ele existe. Você não precisa de provas constantes da sua presença. Você simplesmente sente o calor dele em sua pele, a luz que ele derrama sobre o seu mundo. O verdadeiro alinhamento é assim. Ele é sentido. É uma experiência que acontece no corpo, na paz que se instala na mente e na alegria serena que floresce no coração. O alinhamento não é uma observação, é uma experiência vivida. Chegamos então ao final da nossa jornada de hoje, que na verdade é um novo começo. Recapitulando nosso caminho, nós fizemos juntos a transição sagrada de um observador passivo, um caçador de sinais que buscava do lado de fora a validação que lhe faltava por dentro, para nos reconhecermos como arquitetos da nossa própria ressonância, cultivadores ativos de um estado interno de coerência. Nós compreendemos que os números não são a mensagem. Eles são, na melhor das hipóteses, o carteiro gentil que insiste em apontar para a nossa própria porta. A carta com o nosso nome, com a nossa verdade, com a resposta que tanto buscamos, sempre esteve do lado de dentro, esperando para ser aberta e lida por nós. Uma visão final de Cláudio Naranjo pode iluminar todo este caminho. Ele nos ensinaria que o verdadeiro trabalho espiritual é uma jornada de retorno à mãe. Não a mãe literal, mas o princípio arquetípico do acolhimento, da intuição, da sabedoria que reside no corpo e não na mente. É a jornada para sair da rigidez do ego, que busca regras, certezas e sinais, para entrar na fluidez da essência, que simplesmente sabe, que simplesmente sente. O alinhamento, sob essa luz, deixa de ser um código a ser decifrado e se revela como um lar a ser habitado. Uma casa que construímos dentro de nós mesmos. Integrando essa visão com a de outros mestres como Ken Wilber, o convite se torna ainda mais claro. Ver o número é apenas um evento no quadrante exterior. O verdadeiro alinhamento exige a coragem de integrar todos os outros quadrantes da nossa existência. O nosso mundo interior, com seus sentimentos e pensamentos, as nossas ações concretas no mundo e as crenças coletivas que nos moldam. A paz não está em um único ponto, mas na harmonia entre todas as nossas partes. Portanto, a tarefa que a vida nos confia não é mais a de decifrar os sinais do universo, mas sim a de afinar o instrumento sagrado que nós somos. Porque quando o instrumento está afinado, toda a nossa vida se torna a melodia. E quando a música é bela, nós não precisamos mais de notas soltas para saber que estamos em harmonia. Se esta reflexão tocou a sua alma, gostaríamos de convidá-lo a partilhar nos comentários. Qual foi o insight, a virada de chave, que mais ressoou com a sua jornada hoje? A sua partilha enriquece e ajuda a construir este porto seguro para outros viajantes da alma. Inscreva-se e ative as notificações para que possamos continuar juntos, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se sempre, a paz que você busca, a certeza que você anseia, não reside em um sinal externo. Ela reside na coerência vibracional de ser, plena e corajosamente, quem você realmente é.